Sinal da Itatiaia marcando meio-dia e meia em Belo Horizonte com você, Samuel Venâncio, moço de Araçaí. Tem Araçaí, tem Araçuaí. A do Samuel é Araçaí. É isso aí, Milton. Aqui na região central de Minas, pertinho de Cordesburgo, Caetanópolis, Paraupeba e todo o pessoal que sempre ouve a Itatiaia. Boa tarde para o amigo ligado aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O Cruzeiro começando mais uma semana e esta semana entrando para valer naquele planejamento, a temporada de 2022, que tem a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo e muito provavelmente ao longo desta semana, quem sabe, o Cruzeiro oficializando a chegada do diretor de futebol Alexandre Matos. Eu até falei ontem que a negociação está muito bem encaminhada, só uma mudança de rota muito grande faria com que o Alexandre não viesse. Já tem feito contato no mercado, tem o aval aí também do Pedro Lourenço, do Supermercado BH. O Pedro, que depois daquela homenagem que ele recebeu da torcida, já declarou várias vezes que não vai abandonar o Cruzeiro, que não vai deixar de ajudar, então é uma ajuda importante. E como o próprio Vanderlei Luxemburgo já disse, dos que estão aí para ajudar o Cruzeiro, o Pedro é o único que chega e coloca a grana mesmo. Então, se o Cruzeiro tem hoje essa situação no momento, é graças ao que ajudou o Pedro Lourenço em momentos de muita dificuldade. E o Cruzeiro quer acelerar essa questão do Alexandre, porque o planejamento ele precisa acontecer de forma rápida para o Cruzeiro não ficar atrás no mercado. Tem aquela questão da transfer ban, que aí a gente já considera que o Cruzeiro vai realmente quitar, vai acertar, tem que registrar os atletas somente no mês de janeiro, no bid da CBF, para ganhar condição de jogo, e para isso até lá ter um tempo considerável, mas é que jogadores vão ficando livres e a diretoria tem que trabalhar para atender aos pedidos do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo já disse, o planejamento está pronto há um bom tempo. Então, quem o Vanderlei quiser naquela lista lá, será papel do diretor de futebol, no caso provável do Alexandre Matos, fazer esses contatos no mercado e acertar com esses jogadores, assim como foi com o Maicon, zagueiro, o primeiro reforço já anunciado, já esteve no Mineirão. Aliás, sobre o Maicon, vamos trazê-lo aqui no Rádio Esportes da Itatiaia e ele começa falando sobre esta apresentação que ele teve lá no Mineirão, vestiu a camisa de número 33 e o apoio do torcedor, já pensando até na próxima temporada, hein, Maicon? Que o apoio da torcida é fundamental, a gente vê que mesmo não valendo nada, a torcida comparece. Espero que o próximo ano também seja assim, porque nós vamos precisar muito do apoio da torcida, que eles são fundamentais para nos puxar, para nos apoiar. E o ano que vem vai ser um ano de muitas conquistas. E eu tenho certeza que o ano que vem, com a ajuda deles e com a ajuda nossa dentro de campo, a gente vai conseguir colocar o Cruzeirão na primeira divisão, que é o nosso grande objetivo no ano que vem. O Maicon também falou sobre uma postagem que ele fez até, e isso despertou a curiosidade de todo mundo, dizendo que não é a proposta, e sim o propósito, e ele falou sobre isso. Com certeza, eu vim aqui pelo um propósito, Deus me deu a graça de poder estar presente aqui e poder ajudar o Cruzeiro a chegar a um grande nível. Foi o que eu sempre sonhei. Quando eu saí, eu sonhei em retornar, e hoje eu estou aqui podendo ajudar de alguma forma, e o ano que vem vamos em briga para o acesso. E eu sou um cara com muita ambição, não só o acesso, como em briga do título. Eu gosto de títulos, eu não sou um jogador que aceita apenas um acesso, que aceita primeiro apenas uma subida, e sim vamos brigar pelo título ano que vem. Muito bem, tá aí o zagueiro Maicon falando forte sobre o que o Cruzeiro precisa para a próxima temporada, e tem que pensar assim, Léo Figueiredo, pensar alto, como quer o Vanderlei Luxemburgo, como quer o departamento de futebol do Cruzeiro, ter um time forte para finalmente ter alguma chance de brigar pelo acesso, né? Boa tarde. Boa tarde, Samuel. O Cruzeiro vai precisar achar um ponto de equilíbrio, que é o que ele pode gastar com o que ele precisa gastar. Ele já viu que não adianta montar um time só buscando alguns destaques de Série B e turma da base. Um time assim dificilmente sobe. Pode até subir se tiver um grande trabalho com o treinador, a coisa encaixar, mas o Cruzeiro não pode se dar mais ao luxo de errar. Então o Cruzeiro vai precisar de um investimento maior. Vai ser preciso analisar o que pode ser gasto, e aí, ao invés de contratar 10, 12 jogadores, contratar 5, 6
mas bons jogadores, caras que vão entrar e vão jogar, como é o caso do Maicon. E tem uma boa notícia para dar para a torcida do Cruzeiro, viu, Samuel? Não sou aqui o sombra, os furos que o Samuel dá aqui de grandes notícias, mas eu tenho uma notícia boa. O que o Manuel jogou ontem no Mineirão, se o Cruzeiro trouxer o Manuel de volta, é a melhor zaga da Série B. Maicon e Manuel. Porque o que o Manuel jogou ontem no Mineirão, mas o Manuel não é nenhum garoto, mas jogou muito bem contra o principal time do campeonato da Série A. Se o Cruzeiro conseguir trazer o Manuel de volta, ter uma zaga Manuel e Maicon, nossa, mas assim, é subir de patamar absurdamente para a zaga que o Cruzeiro tinha. O Manuel até, Alexandre Simões, ontem eu vi muita gente me perguntando no Twitter, e não sei por que surgiu essa informação, que o Manuel estaria emprestado pelo Cruzeiro ao Fluminense. Não, essa informação não procede, ele foi em definitivo, ele rescindiu com o Cruzeiro. Na época, o que a gente colocou de fala do Manuel aqui na Itatiaia, no Rádio Esportes, na turma do bate-bola, gravei uma entrevista com o Manuel e ele falando que abriria mão de muita coisa. Naquele momento, o departamento de futebol do Cruzeiro, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, o André Mazuco, que era o diretor de futebol, o Felipe Conceição, que era o técnico, eles achavam que ficar sem o Manuel era tranquilo naquele momento. Então abriu mão do jogador e o Manuel naquela época queria reduzir o salário, aceitava reduzir o salário para ter um contrato maior. O contrato se encerraria no meio do ano. E ele não tinha assinado nada com ninguém. Antes de um clássico até, o Cruzeiro liberou o jogador. E ele assinou com o Fluminense até o primeiro semestre de 2023. Então ele tem contrato com o Fluminense. O que eu acho que pode pesar, por mais que o Fluminense talvez num primeiro momento não tenha interesse, mas o Manuel não está jogando no Fluminense. Ele jogou ontem porque o Nino está machucado e o Lucas Claro foi liberado para casamento, um negócio assim, e perdeu alguns treinos. E o David Braz parece que estava gripado, não foi isso? Mas o David Braz jogou. Jogou ele e o Manuel. Exatamente. Não. O Lucas Claro estava fora e o Nino fora. Agora, isso. Eu acho que o que pode pesar... E o Fluminense está contratando o David Duarte do Goiás, que é um ótimo zagueiro. O que pode pesar é que o Fluminense deve estar pensando um pouco à frente, porque vai ficar sem o Nino, né? Já o Fluminense vai ficar sem o Nino, que é um zagueiro padrão futuro seleção brasileira. Mas o Manuel tem identificação com o Cruzeiro, já teve esse episódio, ele tá na reta final de carreira, então seria muito bom se o Cruzeiro conseguisse trazer o Manuel de volta, mas jogava fácil, seria uma zaga de responsa. Maicon e Manuel, dá até uma dupla sertaneja. Pois é, e foi o principal jogador do Cruzeiro na Série B de 2020, né, Simões? Sem dúvida nenhuma, Samuel. Não só comandando o sistema defensivo, tá? E é interessante, eu já falei isso aqui uma outra vez, como que um zagueiro de qualidade faz o companheiro ter outro desempenho. O Ramon, jogando de quarto zagueiro ao lado do Manuel, foi um jogador na Série B 2020. O Ramon sem o Manuel foi outro jogador completamente diferente, perdeu espaço no time, né, o Samuel, e não sei nem se está nos planos para 2022. Mas o Manuel, e é interessante porque essa característica que ele mostrou ontem, né, fazendo o gol de cabeça do Fluminense, ele foi quase o artilheiro do Cruzeiro naquela Série B. Fez gols importantes. Muitos gols. Deu assistências. Teve uma, inclusive, que foi muito marcada, foi o Rafael Sobis, né, no Independência, que ele faz um lançamento. Então, quer dizer, contra o Operário. Foi sem dúvida nenhuma o melhor jogador de linha do Cruzeiro na Série B. E isso que o Léo falou, o Cruzeiro com o Mike e o Manuel, pelo amor de Deus, é uma dupla de zaga de Série A, mas eu acho que são dois jogadores com espírito de Série B. O Manuel já mostrou isso, jogando a edição de 2020, e o Maicon chega com um espírito totalmente diferente. É um jogador que teria mercado, mas parece que no caso do Mike é muito uma opção de vir jogar no clube onde ele foi revelado, e a gente sabe todo o desejo do garoto da base de defender o clube, e o Maicon não teve essa oportunidade, né, o Samuel, porque ele saiu muito jovem. Pois é, saiu e brilhou lá na Europa, principalmente com a camisa do Porto. Então, este planejamento segue e ao longo da semana mais novidades. Agora, eu até destaquei em manchete uma outra informação muito importante. Muita gente fica perguntando o tempo inteiro, e o Clube Empresa e a Sociedade Anônima do Futebol? Hoje tem uma reunião, os conselheiros foram convocados para comparecer lá no Barro Preto. E nesta reunião serão feitos vários esclarecimentos para tirar dúvidas também
quanto a essa transformação em clube-empresa. Os primeiros passos já estão sendo dados. O Cruzeiro deve registrar o estatuto da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, já fazer os novos contratos nesta empresa, na SAF e não mais nessa associação. Então, o clube será dividido, a parte social de um lado, o futebol do outro. Isso o Cruzeiro já está fazendo. Agora, o principal, que é a busca por investidor, aí é com a XP Investimentos. E nesta reunião vão participar o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, a mesa diretora do Conselho Deliberativo, conselho que é presidido pelo Najib Simões, representantes da Álvares e Marçal, da Ernest Young, que são as responsáveis pelo estudo que vem sendo feito desde o ano passado para essa transformação, e também representante da XP Investimentos. E uma informação até que a gente apurou, já está no nosso itatiaia.com.br, apuração com Guilherme Pio. O que acontece? Em um primeiro momento, a Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro vai vender 49% das ações para o investidor, com o clube ficando com 51%. E há uma expectativa para que isso se altere e precisaria ter uma nova assembleia com os conselheiros aprovando esta situação. Porque há um certo temor do investidor comprar apenas 49% neste momento. Então, a ideia seria, para o investidor, pelo menos 51%, com o Cruzeiro mantendo 49%. E aquelas coisas principais que o clube vai ser protegido, por exemplo, alterar nome, alterar símbolo, cor de uniforme, isso aí, em hipótese alguma, vai ser alterado. Agora, essa questão de passar um percentual maior para o investidor, isso pode realmente ir para o conselho em breve, para que os conselheiros aprovem, e aí sim você atrai ainda mais o investidor, porque o cara comprar 49%, meio que ele fica com o pé atrás. Por mais que você coloque em contrato que quem compra é que manda, que vai definir tudo, há o temor do investidor, e por isso esta reunião hoje dando os primeiros passos quanto a essa possibilidade. É uma ótima notícia, Samuel, porque ela é consciente, né? É a coerência de quem vai pôr o dinheiro, vai mandar. Isso é fato. E sobre essa proteção de não mudar o escudo do clube, as cores, eu acho que ela é necessária, mas eu não temia e não temo que isso aconteça com o Cruzeiro, porque a grande marca do Cruzeiro é essa. Quem vier investir no Cruzeiro quer a torcida do Cruzeiro, que é o grupo consumidor, os 9 milhões de torcedores do Cruzeiro, que vão consumir o clube. Se você vai chegar mudando a marca, a história do clube, o nome, é muito diferente, com todo o respeito ao Bragantino. O Bragantino é um time pequeno, de São Paulo, e a Red Bull veio, comprou, colocou sua marca, fez tudo ali, uma gestão diferente. O Cruzeiro vai ter um parceiro, mas o que o Cruzeiro tem de maior valor é o seu nome, são as suas cores, é a sua torcida. Então seria uma burrice um investidor vir querendo mudar a marca do clube, transformar em outro, sendo que o maior patrimônio que o Cruzeiro tem é isso. Com certeza, o dinheiro que vier e vem para fazer o Cruzeiro ser maior. Ninguém vem pôr um dinheirão desse pensando em, não, se der certo tudo bem, se der errado, não, vamos mudar isso, aquilo. Essa turma não brinca. Quem mexe com muito dinheiro não brinca. E que bom que o Cruzeiro tá para fazer essa alteração, porque sim, não só no Cruzeiro, como em qualquer lugar, como brinquei e aprendi com um amigo meu, quem paga a conta escolhe o cardápio. Então, o Alexandre Simões, eu até, numa conversa que eu tive com o Pedro Mesquita da XP, ele me explicava o seguinte: o principal é estar em contrato quem vai mandar, mas comprando 51%, caso o conselho realmente aceite esta alteração, e é a tendência, porque é um desejo do torcedor também, caso isso vá realmente para essa assembleia, mas tendo já essa iniciativa dos 51%, vai atrair ainda mais investidor para ele comprar realmente e mandar em tudo, com o presidente do clube sabendo também que a partir daquele momento vai cuidar da parte social. O futebol terá dono, Simões. Pois é, exatamente, Samuel. E eu acho que essa decisão, né, de passar ao investidor a maioria das ações, ela tem ligação até mesmo com a instabilidade política que o Cruzeiro vive. Tá? O torcedor do Cruzeiro não tem confiança
na maioria dos seus conselheiros, né? O Conselho Deliberativo tem um papel importante dentro da vida do clube, e eu acho que até a direção executiva do clube se manifestou pouco em relação a alguns casos importantes de moralização do Cruzeiro, que passou, num passado recente, por um período lamentável. Então eu acho que a instabilidade política do Cruzeiro faz com que o negócio seja viável apenas com o investidor tendo a maioria das ações e o poder de decisão em relação principalmente ao futebol, que é o carro-chefe do Cruzeiro, Samuel. É isso. Então, Milton, vamos acompanhar todos esses detalhes. Uma segunda-feira importante lá no Conselho Deliberativo do Cruzeiro. E a gente volta com mais do time azul na sequência aqui do Rádio Esportes. Milton.